CESP 3, com base em súmulas, assinar a correta. Mesmo quando a pena base for fixada no mínimo legal, a gravidade abstrata do delito determinará regime prisional mais gravoso. Então, mesmo quando a pena base for fixada no mínimo, a gravidade abstrata do delito determinará regime prisional mais gravoso que o cabível? Não, não pode, né? Isso a gente sabe que não pode, súmula 525. A medida de segurança não se aplica... Não. Súmula 440. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. Né, Matilda? Não podia pôr na ordem, né? Mas tudo bem. Ao réu que responda por crime continuado, é vedada a aplicação de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Eu tenho que ver qual que é a pena do crime continuado. Qual crime que é. Então, acho que não existe essa vedação. Errado, não é vedado. Apenas não será possível quando a pena ser aplicada for superior a 1 ano, né? Então, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima das infrações mais graves com o aumento mínimo for superior a 1 ano. Tem que ver quanto que dá, né? O mínimo da pena mínima, mas tudo vai ser acima de 1 ano. Agora, o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material formal em continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou pela incidência da majorante, ultrapassa o limite mínimo de 1 ano. Por quê? Porque a transação penal, a suspensão condicional do processo, ela é concedida quando a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Né? Então, se somando tudo, a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, aí cabe, independente de ser continuado ou não. É isso que é o entendimento dos tribunais. Nos crimes condenados, precisamos somar, fazer o cálculo final. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Se passar de 1 ano, não cabe. Ainda que apenas a defesa tenha recorrido da sentença condenatória, pode ser aplicada em segunda instância medida de segurança. C. Errado. Súmula 525 da STF. Medida de segurança não se aplica em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido. É porque o STF subsiste apenas para vedar o reformatio in pede em casos específicos. No entanto, é possível a substituição da PPL por medida de segurança em casos especiais. Atualmente, a medida de segurança não se aplica aos imputáveis, mas excepcionalmente poderá ser aplicada caso o juiz tenha dúvida razoável sobre a integridade física do réu e após o exame médico legal. Se verificar que o réu, na verdade, trata-se de um semi-imputável, autorizando inclusive a substituição da PPL por medida de segurança, nesse caso, a reformatio in pejis. Reformatio in pejos, que é reformar para pior, ainda que somente o réu tenha recorrido. Mas, resumindo, subsiste apenas para vedar a reformatio em casos específicos. Então, é possível substituir a privativa de liberdade pela medida de segurança em casos específicos. Então, está errado. Ao se proferir a sentença concedida do perdão judicial, será extinta a punibilidade, mas substituirão os efeitos da sentença condenatória? Errado. O perdão judicial significa isenção dos efeitos da sentença. O perdão judicial significa isenção dos efeitos da sentença, dos efeitos condenatórios da sentença, que já extinta a punibilidade do agente. No entanto, o que na verdade poderá subsistir são os efeitos extrapenais. Desse modo, a sentença condenatória definitiva, mesmo em face da anistia, pode ser executada no juízo cível. Desse modo, a sentença condenatória, mesmo em face da anistia, pode ser executada no juízo cível, pois é um título executivo judicial. Mas possui efeitos extrapenais. Os efeitos penais são extintos, né? É isenção dos efeitos penais. Por isso que a D está errada. Que se proferida a sentença do perdão, será extinta a punibilidade, os efeitos penais acabam. O prazo da prescrição não é afetado pelo fato do réu ser reincidente, letra E.
Certo, a reincidência só influi no prazo da prescrição da pretensão executória. Então, realmente, a reincidência só influi no prazo da prescrição da pretensão executória. A reincidência só influi no prazo da prescrição da pretensão executória. A reincidência só influi no prazo da prescrição da pretensão executória e não da prescrição da pretensão punitiva, STJ, súmula 220. A reincidência não influi no prazo da prescrição punitiva. Então, o prazo da prescrição punitiva, ele realmente não é afetado pelo fato dele ser reincidente. Que legal, né? O prazo da prescrição executória, ele é afetado pela reincidência. Lá, a prescrição, depois de transitar julgado de sentença, regula-se pela pena aplicada e verifica se nos termos... E aí aumenta 1/3 se ele é reincidente. Aumenta a prescrição se ele é reincidente, ou seja, se ferra mais ainda, que demora mais para prescrever. Se ele for reincidente, né? Mas na pretensão punitiva não muda nada. Só na pretensão executória. Na hora de executar, mas na hora de punir, não. Então, o prazo de prescrição punitiva não é afetado pelo fato dele ser reincidente. A letra E correta.